Cada vez mais eu me convenço que se hoje eu pudesse pedir um dom a Deus, se hoje Ele pudesse modificar em mim alguma coisa com profundidade, com radicalidade, se hoje eu tivesse que escolher apenas uma mudança, é claro que eu tenho o direito de querer muitas, e eu vivo para viver essas mudanças, mas se hoje eu tivesse que pedir a Deus um único favor, eu pediria a Ele que mudasse o meu jeito de ver as coisas. Eu pediria a Ele que me ajudasse a enxergar o mundo de maneira diferente, que me ajudasse a enxergar as pessoas de maneira diferente. Isso porque quando Deus modifica o nosso jeito de enxergar, tudo fica diferente do nosso lado. Porque na verdade os nossos olhos, eles são o filtro por onde passa o mundo. É o filtro por onde passam as realidades. É o filtro por onde as pessoas passam, enfim. Tudo aquilo que eu consigo enxergar do mundo está aqui, no meu jeito de enxergar. Muitas vezes a minha incapacidade de conseguir entender a vida está na minha incapacidade de olhar para a vida de um jeito certo. E não é muito difícil a gente se perder na vida porque a gente olhou para ela de um jeito errado. Talvez os nossos erros comecem não nas nossas atitudes, mas na maneira como nós olhamos para as coisas. Nós começamos a errar no jeito que a gente olha para o outro. Muitas vezes nós vamos ter uma atitude errada, é porque a gente teve um olhar errado sobre o outro. E à medida em que a gente vai corrigindo o nosso jeito de olhar, que a gente vai arrancando os preconceitos dos nossos olhos, que a gente vai retirando esses filtros que nos impedem de ver o mundo de um jeito mais claro, e à medida que a gente vai colocando em nós as lentes do cristianismo, que dilatam para que a gente possa ver as coisas com um pouquinho mais de clareza, tudo vai ficando diferente dentro de nós. Essa semana eu encontrei muita gente sofrendo. Essa semana eu tive a oportunidade de esbarrar no sofrimento de muita gente que passou pela minha vida. E eu fico pensando que no meio de tantos sofrimentos, o sofrimento se torna maior ainda no momento em que a gente olha de um jeito errado para ele. É como a gente ter a possibilidade de estar diante de um lugar bonito, mas a gente não abrir os olhos para contemplar o lugar bonito, porque a gente só enxerga o pequeno defeito do lugar. Há tantos lugares que são lindos, mas que a gente só prende os olhos naquilo que é o defeito do lugar. Um jeito estranho de olhar para a vida. Pode ser que na sua vida você também precise passar pela mesma mudança que eu. Modificar o seu jeito de olhar para as coisas. Muitas vezes não são as pessoas que precisam mudar, nós é que precisamos olhar para elas de um jeito diferente. O que está precisando de conversão muitas vezes é o nosso jeito de olhar. Quem sabe retirando um pouquinho dos preconceitos que naturalmente se alojam em nós, dos quais os olhos são os portadores. Quem sabe retirando um pouquinho da nossa arrogância, que está no jeito como a gente olha para o mundo. Muitas vezes nós achamos as pessoas arrogantes, é porque nós somos arrogantes no nosso jeito de olhar. Muitas vezes nós não somos capazes de perceber as pessoas como elas são, porque a gente olha com olhos que imaginam. A gente não dá o direito da outra pessoa ser o que ela é, ser quem ela é, porque os nossos olhos já imaginaram antes dela ser. São pequenas mudanças que fazem diferença na nossa vida quando a gente encara isso como uma responsabilidade. Quem sabe hoje Deus queira mexer isso em nós, no nosso jeito de olhar para a vida. E então a gente para de reclamar um pouquinho mais, não é verdade? Aí de repente a gente começa a ver a vida com um pouquinho mais de simplicidade, a gente começa a ver a vida com um pouquinho mais de paciência, porque nós começamos a olhar de um jeito diferente. Essa conversão, ela é necessária todos os dias da nossa vida, porque todos os dias nós enfrentamos situações difíceis, todos os dias nós enfrentamos os desafios a serem vencidos, e se a gente não souber olhar de um jeito certo, a gente corre o risco de cair no desespero comum, a gente corre o risco de cair na lama que é tão própria do mundo de hoje, no pessimismo que é tão próprio de hoje. Pessimismo é um jeito de olhar para a vida. O pessimista é aquele que está sempre olhando com descrédito, achando que nunca vai dar certo. É o jeito de olhar. Não tem como mexer na vida se antes a gente não mexe no jeito como a gente olha para ela.
Tudo depende da maneira como a gente olha para as coisas e para as pessoas. Esse é o programa Direção Espiritual, um programa que quer nos ajudar hoje, a mim, a você, a olhar para a nossa vida de um jeito diferente. Eu sempre digo, minha gente, que o que mais me fascina em Jesus não é tanto os seus gestos, não é tanto a sua capacidade de ressuscitar os mortos, de transformar a água em vinho, não. Tudo isso é lindo nele. Mas o que mais me fascina em Jesus é aquilo que eu posso perceber a partir da Sagrada Escritura, das histórias que são contadas, dos relatos evangélicos, que demonstram que Jesus tinha um olhar profundamente penetrante, diferente dos olhares do seu tempo. Jesus foi o revolucionário que foi porque ele enxergou o ser humano de um jeito diferente. Há momentos belíssimos na vida de Jesus que você identifica que ali a força dele não está na palavra, não está no gesto, mas está na maneira como olha para as pessoas. Pode ser que se você tivesse encontrado Zaqueu, você teria mandado ele embora. Você não teria ficado na casa dele. Mas o olhar de Jesus não era um olhar preconceituoso. Jesus não estava nem um pouquinho preocupado com o que Zaqueu tinha feito da vida dele até aquele momento. Jesus estava vendo, era o presente e o futuro. Porque em Deus a vida é sempre presente e futuro. Passado é só para nos ajudar a viver e a corrigir os erros de hoje. Caso contrário, não serve para nada. Senão para incomodar. Se a gente olha para ele de um jeito errado, se a gente olha para o passado de um jeito diferente, de um jeito pessimista, ele sempre vai nos travar. Ele sempre vai nos segurar. Mas se a gente lança um olhar positivo, se a gente lança um olhar otimista sobre o passado, ele então vai nos ensinar. Está vendo como o nosso jeito de olhar modifica o nosso jeito de viver? Como é que você olha para o seu passado? Você olha para retirar dele condenações ou você olha para retirar dele aprendizados? Como é que você olhou para o seu dia de hoje? Você realmente quis extrair dele aquele momento de dificuldade, aquele momento de alegria? Você realmente desejou extrair dele o que ele tinha de melhor ou você parou naquilo que ele teve de pior? Hoje você enfrentou muitas coisas, você enfrentou coisas boas, coisas ruins, e hoje à noite você escolhe o que é que você vai olhar devagar. O que é que você vai fazer com tudo aquilo que você viveu? É o momento de decidir onde você vai colocar os seus olhos, onde é que você vai colocar a sua atenção. Se você quiser ser como Jesus, você vai viver o desafio de olhar para tudo aquilo que você viveu como uma fonte de aprendizado e de virtude, não como uma fonte de castigo. Porque Deus não nos quer castigados. Deus nos quer arrependidos, prontos para assumir a vitória de todo instante e de toda hora. Porque um pai não se sente feliz no momento que o filho está sendo castigado. Às vezes o momento do castigo é apenas para que ele aprenda o valor da disciplina. O castigo por ele mesmo não traz alegria ao pai que ama. Traz a pessoa que não nos ama, que gosta de nos ver sofrer. Mas ao pai que ama, o filho castigado não traz alegrias. Agora, se no momento do castigo a gente está aprendendo alguma coisa, então Deus extrai uma bondade daquilo ali. E vai fazer com que a gente olhe para o momento difícil, para o momento do sacrifício, como uma fonte de aprendizado.